Olá, tudo bom? Deixa eu estar carregando. Oi, Rayane. Que legal. Como você está? Tudo bem? Eu estou muito bem, Kaliane. Estou fazendo todos os exercícios e aconteceu que eu. Ixi, espera aí que deu uma travadinha aqui na sua transmissão. Você parou aqui. Espera aí. Vamos aguardar. De novo, vai lá, espera aí. Se tiver de repente um lugar que pega melhor o sinal, Isso. tá. Sim, A gente espera. agora deu, Parece que sim, Kaliane? parece que sim. Deu? Então vamos de novo, vamos de novo. Então, Vamos Kaliane, de novo. Então, eu estive conversando com a va- Mônica, certo? Aluna do Arte Jornada. E onde que você fala mesmo, Mônica, sua cidade? Para o pessoal saber. eu estou falando de Botucatu, e meu nome é Mônica. Eu estou fazendo o curso, estou gostando muito, Kaliane. E a parte de desenho até agora, eu estou desenhando muito. E aconteceu bastante mudanças já. Porque, por exemplo, eu não conseguia fazer nada de memória, nada, nada, não me arriscava e estou Que fazendo legal. memória. E está saindo muito bom, É mesmo? assustada. E assim, é porque eu nunca esperei que eu fosse Mas me conseguir. conta uma coisa, como que Então isso está começou a saindo os. acontecer, o desenho de memória começar a sair? Foi por causa do ilustre diário? Como que tá? Conta pra gente um pouco. Tá. Foi o Ilustre Uhum, Diário. Foi por causa do Ilustre Diário. Mas antes eu já tinha detectado esse problema meu por causa da enfrentar a folha em branco que você deu uhum. também, né? Muito difícil para mim. E eu acho que foi com o Ilustre Diário que Que desbloqueou. legal. E assim, eu fiquei muito, porque eu falei, nossa, não é possível. E agora já fiz um caderno para fazer o ilustre. Não estou conseguindo fazer todo dia, mas eu pego alguma cena e Uhum. faço. E toda feliz, e estou fazendo o novo curso Que do legal. traço do Aham. artista. Estou super disciplinada. E também estou fazendo terapia Que para bom ajudar. também. Peguei todos os Aham. lados, porque eu acho que eu era muito. Até a terapeuta fala, eu sou muito assim, vou muito na mente. Muito, muito. Então, eu acho que isso eu consegui. Hum, Só que na semana passada eu fui trabalhar com as certo. cores. Daí eu caí no mesmo problema, um bloqueio total. E como eu achei mais fácil fazer o desenho, eu achei muito orientado, então gesto, mão esquerda, tal. Eu queria saber se nas cores vai ter um beabá sim ou nós vamos ter que Tá. no acerto Olha, e erro muito para bom. trabalhar com Deixa eu as fazer o seguinte, cores. então. Vamos chegar aqui na conversa sobre as cores. Eu quero entender exatamente qual é o ponto que você acha que é difícil, entendeu? Por quê? Ó, me fala primeiro, daí eu vejo se é o que eu estou pensando. Vamos lá. Tá, tá. Então, das cores aconteceu isso. Eu, apesar de eu ter aqui, que eu tenho um ateliê, eu ter lápis de cor, eu tenho pastel em lápis, em barra, pastel oleoso. Nunca mexi nesses materiais, Caliane, só aquarela, Certo. aquarela, aquarela. Então, está sendo também uma coisa do material novo, mas eu quero Claro, muito enfrentar entendi. isso.
E eu até me achei, fiquei um pouco mal, falando, me achando muito assim, cabeça pequena, como que não foi lá mexer nessas coisas. Daí eu me pus Uhum. esse desafio de dessa parte de cores não fazer com aquarela, Hum. como um desafio. Então É, eu tá junto essa coisa entendi. do Vamos lá. material. Legal isso daí. Assim, sobre essa coisa de você. Mas por que não usar aquarela? Porque você. Porque você já faz por causa do seu trabalho, né? Aquele processo. Há anos eu só Tá. faço aquarela. Mas eu também tenho um pouco de dificuldade na hora da harmonia Perfeito. das cores, eu Você acho. viu aquela aula sobre as complementares? Eu não vi onde você está lá. E você fez o desenho E do olho? Tá aí? fiz. Tá. Só que eu vou Tudo precisar um bem, pega minutinho lá, para pra ir gente, porque pegar. eu quero entender vendo uma coisa mais prática. Enquanto isso, eu posso conversar um pouquinho com o pessoal, né? Porque é muito importante, assim, a gente entender exatamente, né, o que vocês estão falando, qual que é exatamente a dúvida. Vamos aguardar. A gente espera um pouquinho. Não sei se ela vai demorar muito. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, a gente para quando ela chegar. Que maravilha você orientar esses novos artistas e inspirar os velhos, né? A gente sempre é novo em alguma coisa também, né? Isso é. Tô atrasada, eu não cheguei nas cores. Não, imagina, Cris, ainda falta chão para você chegar nas cores. Você está começando, calma. Não está atrasada, não. É, fica tranquila, a Cris é uma da turma nova, tá indo. Não, a gente é assim, como são muitas coisas, porque a gente aborda muitas coisas, tanto em relação a questões de autoconhecimento e todo esse conteúdo de arte, do desenho, das cores, das formas, né? É, todo esse significado das imagens, a gente vem abordando paralelamente com conteúdos de autoconhecimento, para você entender um tanto com o que você está trabalhando, o que você está desenvolvendo, né? Então, assim, justamente para não fazer isso de forma desintegrada, né? Isso, hoje tem aula, né? A Vanessa está lembrando aqui. Peraí. Caliane, eu não achei aquele do olho, o meu olho, mas eu achei um outro olho Ah, que eu fiz em que bonito. aquarela. Ah, que lindo. Mas você não achou aquele? Mas eu não achei o Vou te falar meu. por que que eu queria aquele olho. Porque assim, essa questão das cores, as cores elas têm, você não sei quantas aulas você viu das cores, mas assim, existe um monte de coisas sobre as cores, né? Então, eu te sugiro, porque assim, eu reparo o que acontece com os alunos, assim. Tem coisas que vocês estão conseguindo porque vocês estão praticando, certo? Tem umas pessoas que estão praticando e aí você começa a praticar, você começa a conseguir algumas coisas, certo? Então você tá super assim, nossa, desenhando, vamos lá, tal, descobrindo um monte de coisa, né? Então tem uma parte dessa descoberta, dessa coisa que acontece, de repente você percebe que você deu um salto num assunto e você percebe que isso aconteceu porque você praticou, né? Realmente, a gente tem. Não existe a forma de você aprender, você desenvolver se você não praticar, né? Agora, existe uma outra coisa que algumas outras coisas vocês estão
saltando, assim, né? Vamos falar assim, de desenvolvendo e agregando, que são coisas que acontecem, elas não são muito, parece que elas não são muito por causa do, do da técnica, né, que vem depois um, depois outro. É de uma outra técnica, que é o seguinte, que é porque vocês estão sendo iniciadas também em conteúdos de compreender essa questão da consciência, compreender, né, você pode, eu traço para o artista, ele puxa muito isso, né, ele tem muito esse resgate, você entender ali aonde, em algum momento, você pode ter perdido um fio, e aí esse trabalho, uma grande parte do salto que acontece é por causa desse trabalho de consciência, entende? Ah, tá. Não tanto a É técnica. junto, né? Então, assim, essa prática que você Tá. faz junto com isso a prática, junto com essa outra parte sobre de autoconhecimento, isso faz vou dar um exemplo, tá? Isso faz um salto, por exemplo, né? A gente tem, eu tenho depoimentos de diversas alunas, né, com os seus processos, os seus momentos. Aí acontece coisas, tem exemplos que eu já dei aqui. Teve esse exemplo até que eu postei no meu stories, que a Márcia mandou, né, que é aluna da mesma turma que Ah, você. eu vi, E o eu que vi. acontece ali, né? Você vê claramente, às vezes, que a pessoa ela tem um jeito de desenho, uma qualidade de desenho, e de repente ela faz assim, puf, né? Muda uma coisa. Você fica assim, o que será Verdade. que mudou? Né? Porque a pessoa passou 10 anos pintando, Sim. desenhando, aquela mudança específica, não toda a trajetória, né? Entendeu? Não Sim, foi isso, entendi. né? Foi uma outra coisa. Foi junto com esse Exatamente, mergulho porque o que interior. acontece? Quando você faz esse processo dessa forma, você consegue pensar uma coisa que antes você não acessava. Então, imagina isso, você começa a ter consciência sobre uma coisa que você não acessava antes, e você começa também a escolher sobre aquilo, entendeu? Então, uma coisa que era Ah, completamente inconsciente, que você fazia só no automático, vamos falar assim, passa a ser um sim, processo de. Você passa de um processo de condicionamento para um processo de criatividade, né? Então, a inconsciência, ela tem isso, né? Assim, no que a gente é criativo e o que a gente não é criativo? Como se dá isso, né? Falar, justamente, né? Tem coisas que a gente está condicionado a fazer de uma forma, por N razões, né? E tem coisas que a gente e quando a gente consegue acessar uma coisa diferente, você desbloqueia. Parece mágico, mas assim, é porque você desbloqueou uma coisa que estava girando em círculo, entende? Isso pode ser muito consciente, às vezes pode não ser tão consciente também, até isso, né? Então, assim, até isso. Então, de até repente, você fala, isso. nossa, eu vejo assim, por exemplo, porque eu falei sobre o negócio das cores, né? Eu perguntei para você, né? Porque assim, ali a gente tem um trabalho de cores complementares, né? E esse trabalho sobre as cores complementares De, é super importante de você. Ali nessa parte das cores tem um tanto dos tutoriais, mas ainda assim é super importante você sempre buscar passar pelo exercício da forma mais fiel possível, né? Então, assim, por sim, exemplo, né? Não sei se todo mundo aqui sabe, mas quando você pega aqui, né? Vamos falar assim, as cores, né? As cores, o que, que acontece nas cores? Quando você pega pigmentos e você começa a adicionar pigmento, você tem lá as cores primárias, você tem lá o amarelo, o vermelho, o azul, você começa a misturar um com o outro. O que, que acontece? Você vai adicionando pigmento. vai queimando Exatamente, e vai queimando e escurecendo. escurecendo, né? Quando você. Mas quando a gente está falando de luz, por exemplo, a luz, quando a gente vai adicionando os raios e as cores, o que, que acontece? Daí a luz seria com pastel, Não, né? falando Porque da na luz do aquarela fenômeno não físico dá. mesmo, né? Você Ah, sim, Isso, você tem o branco, né? clareia. Então, são formas diferentes de você entender isso. Então, tá bom, vamos continuar aqui. Aí, o que que acontece mais?
quando você... É muito comum, né, a gente ter essa... O que que acontece ali? É você ter essa visão de qual a profundidade que você enxerga das cores, entendeu? Porque, por exemplo, Ah, né, se eu falasse, se eu tratar isso do ponto de vista que, tá bom, verde, eu escureço o verde com qual? Vamos lá. Com vermelho, com exatamente. Então a gente vermelho. escurece o verde com vermelho, e aí você tem, se você pegar do verde puro, mais puro pigmento, você tende a conseguir todos os tons de verde até você chegar nesse possível preto, certo? Tudo bem, isso é uma Sei. parte. Ainda assim, quando você vai para uma, por exemplo, para uma floresta e você vai se relacionar com todos aqueles verdes que tem ali, né? Você percebe que não é só um tom de verde, por exemplo, com um tom de vermelho que mistura. É uma Sim, infinidade absurda. sim. Porque tem os Isso, azulados, né? Os isso, azulados e exatamente, exatamente. amarelados. Então, só que assim, essa primeira parte, quando você começa a entender, né, e fazer esse exercício, né, que tem esse exercício da profundidade do seu olhar, do que você acessa dessas camadas, né, e aí você vai fazendo o exercício de pintar, percebendo isso, né, aí assim, eu vou te falar, você pode fazer com aquarela também, entendeu? Então, assim, nesse ponto, eu acho legal você testar com outros materiais. Eu não acho que é necessário que tenha que ser com outro material. É mais importante que você que você sinta o Entendi. princípio e você aplica no que você quiser, entendeu? E aí, né, ou você pode ampliar a sua visão sobre a aquarela, né? Adicionar essas camadas, essas visões, essas profundidades, e também fazendo lápis de cor, porque no final das contas é uma coisa, é parecido, né? O princípio. É mais ou menos parecido com uma coisa assim. É claro que você fica muito bom, você vai ficando muito boa numa técnica, numa atividade que você faz mais. Que nem um músico, né? Você pega um músico que toca um É, instrumento, é mais fácil para você pegar outro instrumento, se você né, começar a desenvolver. Tipo, por exemplo, eu não sou pianista, mas se eu sentar no piano e começar lá, daqui a pouco eu toco alguma coisa, tal, não sei o quê, né? Então, isso é meio parecido. Então, só é, é mais uma dica, assim, para você não necessariamente se apegar nisso. Faz o lápis de cor, faz o pastel, mas assim, entende? e eu queria saber assim, então é para fazer ou vai ter um beabá assim? Vamos fazer gesto Ah, com cores. Seria não, é uma assim, eu dica? acho que você pode fazer, a Ou gente lá no modelo vivo, a gente vai fazer coisas assim, já acrescentar algumas coisas de cores. Mas ainda assim, é assim, agora tem uma outra parte. Você tem vontade disso? Experimenta isso, entendeu? Porque a ideia, sim. Mas põe uma sim, eu coloco uma ordem, falar, ó, eu vou fazer gesto agora com cores complementares, ou monocromático. Eu faço alguma coisa assim ou não? Vou mais eu, na não, eu intuição? faria o seguinte, eu faria o que eu proponho lá e faz a sua intuição Tá. também, entendeu? Por quê? Porque o que acontece? Tem coisas que estão sendo desbloqueadas, você está acessando, que assim não tem como eu prever. É que nem, por exemplo, quando você vê o trabalho da Márcia. Eu não falei nada sobre aquilo daquelas linhas daquele jeito, entendeu? Sim. E assim, Eu vi. e ela fez a partir de Muito uma coisa que ela legal. fez literal do que eu sugeri, e aquilo se desdobrou para uma coisa para ela que eu acho que essa é a riqueza do processo. Eu não vou formatar o resultado artístico final de vocês, entendeu? A ideia Porque não, não tem como. não tem Não nem tem como. como. Não tem como Não eu fazer tem uma como. tabela de tudo que você tem que passar Não com tem. gesto, com cor, fazer todas as combinações possíveis e imagináveis. E aí, quando você, na verdade, o mais interessante é você vir perseguindo aquilo que você quer, aquilo que você sonha. Você viu aquilo que ela falou? Ela falou assim: Nossa, você falou assim, já faz a arte que você gostaria de fazer, entendeu? Qual, né? Porque às vezes a Sim, gente tem eu uma coisa assim, vi. nossa, né? Eu queria
Eu vou chegar É, lá e tá longe, isso. né? Eu E tá tenho longe. Não é agora, agora. assim. Então, assim, por exemplo, né, que nem aquela coisa, aquela história que eu conto, assim, né? Então, eu era lá adolescente, um dia eu ouvi a história do Michelangelo. Eu me encantei profundamente por ele, aquelas painéis, aquelas coisas, aquelas obras gigantescas, aquelas coisas, não sei o que e tal. E aí, quando estava num Gambicula, e ali de repente eu me vi em desafios de pintar coisas gigantescas, entendeu? Eu juro pra você, teve uma hora que eu saí assim, falei assim, um dia eu saí assim lá na rua, assim, falei assim, olha, se existe um Deus dos pintores, alguém que guiou, sei lá, o Michelangelo, fala comigo, porque aqui eu preciso, tô com um desafio muito grande, eu preciso conseguir fazer. E aí, o que acontece? Eu não fiz um passo a passo, primeiro fiz um negócio assim, depois eu fiz assim, Entende? depois eu fiz assim, depois eu fiz assim, aí fiz uma parede, depois. Não. Quando eu vi, eu tava com um rascunho assim na mão, olhando a parede e indo lá rabiscar, fazia assim, olha lá, né? E entende isso, assim, essa. Então é o fazer, e daí eu vou tentar É, organizar isso, como que eu vou é. E, e é- fazer. isso, É exatamente. isso. E assim, continua com o seu ritmo, continua fazendo esses desenhos é, de ilustre diário. É, Usar isso, a lápis, né? Todos, porque até agora, Caliane, eu faço mão esquerda, eu aham, faço, porque está melhorando melhora, né? o meu Eu também. desenho. E fazendo aquela coisa que você fala de passar pela gente, pelo nosso É, interior, a exato. singularidade. E eu imagino que eu vá Claro conseguir que com as vai. cores. Eu acho que eu vou, mas só que assim, está muito difícil. Daí teve essa Claro, você oportunidade pode de falar do jeito que falar. você quiser. E então eu vou tentar fazer. Mas aquele exercício que você deu do papel colorido, eu Fez? fiz. Claro Então eu que posso pode. mostrar? Fiz. Só que não sei, foi muito Uhum. bloqueio. Aham, legal. Então eu peguei foto, porque eu não Claro. sabia o que pegar. Daí eu peguei o coiote, fiz no vermelho. Daí aqui daí eu fiz Claro. com lápis O também. búfalo, Aqui é o aham. búfalo. Bonito, aham. E daí achei até bonita essas cores Sim. prontas do lápis. Aham. É, Cinza, aqui parece né? que ele é queimado meio como se fosse um ocre ali. O que, que é na cabeça dele? É, na cabeça tá Isso. um pouquinho ocre, mas era uma Sim. cor pronta. Perfeito. É, é Mas inter... não assim que significou muito. Entendi. E eu fiz a águia amarelo por causa daquelas coisas dos Claro, pontos que você entendi. falou. Perfeito. Aí você usou um roxo, aham. Eu usei o roxo por causa de ser É, não, complementar, é tô só isso? observando, Branco. entendi. Ficou assim, travado, sabe? Não é uma coisa que eu achei espontânea, mas eu precisava partir de alguma coisa. Então eu falei, Faz vou fazer o assim, tá bom, exercício. legal. Você me falou umas coisas agora, eu fiquei com vendo seus desenhos, eu acho assim, faz esses desenhos aí, no papel colorido, faz eles gestuais. Experimenta isso, porque Ah, aconteceu tá. isso mesmo. Você falou assim, nossa, você sentiu essa coisa do travado e aí foi pro formatinho, né? E você está desenvolvendo uma mão super É. assim solta. Deixa ela vir também nesses trabalhos. E com a escolha das cores também, Sim, deixa sim. solto a escolha? Experimenta, passa por uma fase de experimentação Não- mesmo. Experimenta que você tem Tá. vontade, vê qual que dá o resultado. Eu acho que tem que passar por isso. E depois, qualquer Isso. coisa, eu grito. Mas só que eu queria. Mas eu vou fazer estando consciente, mesmo que eu faça o exercício, vou falar, ó, agora é Uhum. intuitivo, por exemplo. Então, eu estou Sim, sabendo que é intuitivo. Então, eu não vou tentar bloquear, eu vou e depois olhar o exato. que saiu. Quer dizer, É, ter consciência do que saiu
e ter consciência como eu me senti Aham, também, acho que com ajuda. certeza. É claro que no começo tá muito difícil, É, Caliane, a cor, mas no desenho uhum, tava, eu consegui, sim. o ilustre É, guia. o que acontece também, Consegui. né? As cores, elas têm muitas coisas sobre as cores mesmo, né? São muitas outras camadas, né? Quando a gente vai para esse assunto das cores. Então, por isso, essa coisa de tem coisas que a gente que estão assim, tem coisas que podem, assim, tem coisas que você percebe que outra pessoa não percebe, que eu percebo que para mim é muito perceptível e para uma outra pessoa não é tão perceptível, né? Mas assim, e existe uma coisa Sim. interessante que é essa coisa de você vir entendendo, né? As cores, elas têm muito a ver também com esse plano da alegria e das emoções nossas, né? E como você trouxe isso, você falou, nossa, tem essa questão emocional, eu estou acompanhando, tem uma coisa de acompanhamento terapêutico e tudo mais, Sim. você vai ver que com certeza as cores, elas mexem bastante com isso mesmo, na gente, entendeu? Então, tem um processo, um ganho para fazer sobre isso ainda. Então, por isso que eu estou falando, nossa, experimenta de uma forma um pouco mais livre, dentro da proposta, mas faz um pouco mais, entendeu? Sim. Então, experimenta fazer esses mesmos Tá. animais que você fez, como você faria eles de uma forma mais gestual, entendeu? Né? Soltar um pouco mais a Sim. mão. Gestual, eu acho que seria o de um Isso, pode minuto, ser, né? pode ser. Porque eu salvei no computador Uhum. vários animais. Outra coisa, eu nunca pensaria em desenhar animais se não fosse o curso, Cali. Aham. E eu estou adorando. Então, eu salvei muitos animais. E daí eu coloco o despertador e vou indo de um minuto. Eu acho que talvez É. ajude com as Experimenta um cores. pouco mais. E assim, só que para ser gestual, o que acontece? O gestual, ele não necessariamente o tempo. Ah, é É para mais você linda, fazer mais assim. é Você pode fazer verdade. no tempo, faz um gesto para você pegar ali, mas de repente faz assim, faz o gesto. Vou te fazer vou fazer uma sugestão para você de exercício, então. Você faz o seguinte: vai lá Tá, e faz o tá, gesto, certo? Faz rapidinho, um minuto ali, 30 segundos. tá. Depois, você vai olhar para o desenho e vai sentir. O que eu gostaria de colocar agora? Que mais? E você Ah, adiciona. ah. Mas olhando na Olhando para o desenho. foto? Ah, Não, não não para a foto necessariamente que eu estou lidar com isso com copiando. cópia. Você pode olhar para referir um pouco mais escuro ali, um pouco mais claro aqui. Mas assim, o que eu tenho vontade de fazer? Eu tenho Ah, vontade de colocar uma cor, eu tenho vontade de fazer um traço forte, eu tenho vontade de fazer um, não fazer nada, eu tenho vontade de rabiscar, não sei, experimentar, observar isso assim, bem assim, literalmente o que eu tenho vontade de fazer. Experimenta fazer. sim, tá. E no caso de eu querer pintar algum, Caliane, pintar com. Daí é massa, daí seria aquele Hum, de massas. pode ser. Isso, se você sentir vontade de fazer isso, pode Seria, ser. Isso, de fazer a pode ser modelagem, massas. tipo, eu tenho vontade, tô com vontade de modelar. Daí, Modelar. aí como que eu modelo com a cor? E aí agora você você vai, é assim, o que acontece? Tem que Tá. fazer mesmo ali. Deixa eu ver que horas são, tipo, porque às vezes a gente consegue até fazer alguma coisa aqui, peraí. 43. Quer fazer? Então pega lá, pega um. Quero. Então vamos fazer Ah, isso. um Pega, eu vou pegar colorido. alguma Vou coisa aqui pegar. também, ver se eu te Tá. acompanho. Peraí. Vamos lá, né? Exatamente. Vamos fazer, porque essa coisa a gente conversa bastante, é muito bom. Mas ao mesmo tempo, nada melhor do que fazer, né? Experimentar fazendo.
eu acho um papel aqui. Meu caderno se desfez. Vamos lá? O modelo pode ser à mão? Pode ser copiar à Pode ser o que mão? você Ou quiser. não? Pode ser o que você quiser. Não. Pode ser a mão, pode ser um objeto, pode ser o que você quiser. Vou pegar um. Então tá, então você está pegando um papel branco ou é um papel colorido? Vamos começar. O que você está fazendo? Pegou um papel amarelo, É, ótimo. Agora você vai. Não, pode não, ser vamos lá. branco também. Não, não, vai lá no Branco, amarelo. Caliane. No Vamos no... amarelo. Os meus estão muito guardados, leva no branco. E qualquer Qual cor, você qualquer quer? cor. Eu Tá, peguei um azul. beleza. Então vai lá, começa. Eu te dou um minutinho aqui para você fazer o seu desenho. Então, valendo. Quase acabando. E tempo. Tempo. Eu fiz uma mão, uma Ó, mão. que arraso, muito bom. Muito bem, você fez no azul, né? Agora, conta, agora você vai fazer o seguinte: olha para ela, certo? Sim. E assim, pensa o seguinte: o que seria, vamos fazer de uma etapa. O que seria uma parte. Porque quando você olha para esse objeto que você viu, a sua mão, não sei como você fez, você vê que você vai ter, tem partes que são mais profundas, partes que são. Foi observando, Lili? Partes que são mais profundas, partes que são mais rasas, certo? Tipo, que estão mais próximas de você, assim como a gente estuda na modelagem. Tá bom. Mas me diz uma coisa: Sim. quando você olha para essa profundidade, por exemplo, que cor você tem vontade de pôr para você representar um pouco mais essa profundidade ou essa luz? Não precisa ser literal, do tipo claro, escuro, mas assim, como uma cor, o que você tem vontade de fazer? Ah, eu colocaria esse mesmo azul em Uhum. massa. O mesmo exatamente. Vamos lá, Onde então. está escuro. É. E acho que vou colocar umas linhas Ótimo, vai vermelhas, lá. Caliane, Uhum. por cima. Onde está mais Beleza. perto. Ah, então assim, Caliane. Aham, legal.
Então você tem umas linhas. Eu não estou conseguindo ver muito. Você tem como você colocar um pouquinho mais na luz, para a gente poder ver as linhas vermelhas? Mais para cima. Aí. Isso, melhorou. Ah, ótimo. Muito bom. Legal. Agora, aham. Tá bom. E agora, o que mais? Você tem vontade de fazer mais alguma coisa? Como tá? Ó, isso, vamos lá. Ah, eu acho que deixaria assim. Deixaria assim? Deixaria assim, mas sempre deixaria. É que acaba que eu acho que a linha acabou ficando Uhum. boa, né? E daí eu dá um pouco medo de Tá bom, estragar. mas vamos fazer o Olha, seguinte, nesse assim, se você tem, pensa duas coisas agora assim, você tem vontade de continuar e medo de estragar, ou você acha que já tá bom e você não quer continuar? São duas coisas diferentes, né? Ah, então eu tá acho que bom, já tá beleza, bom, fecha para um lado. mas eu não tenho Tá, certeza então se tá é o bom. seguinte, eu sugeriria você fazer mais isso. Fazer outro. Pega o papel amarelo e faz outro. E Tá. sabe que eu vou te falar uma coisa, vou te chamar a atenção para uma coisa para você perceber, certo? Isso é Hum. interessante, é bem rico, na verdade. Faz uma sequência, faz um tanto, usando exatamente dessa forma que você fez. O que você fez sobre as cores? O que você repara que você fez sobre as cores? Olha para elas. Eu reparo que estão as primárias Justamente, aqui, né? né? São os primários. Interessante perceber isso, né? Então tá. Então, assim, eu faria o seguinte: como você está justamente nesse processo de você está querendo desbloquear esse negócio das cores, né? Faz um tanto Ó. com as primárias. Não, não vamos intelectualizar o processo assim. Brinca com as primárias. Não, eu não quero, porque, Caliane, tudo eu É, intelectualizo, tudo. isso. Mas eu estou lutando, já é alguma Exatamente, coisa. ótimo. Então, assim, é assim, porque a gente vai falar assim, não, porque as cores primárias, não sei o quê. Não, mas Ai, continua com não. elas. Faz mais, e vai experimentando, você fala assim, nossa, então tá bom, então cores primárias, deixa eu experimentar, o que que acontece aqui, né? As co- Sim, aí fica um Isso, primeiro exatamente. passo, né? Dá um É, concerto com o primeiro. Como que eu isso, falo? exatamente. Amparada. É, parar. Claro, Não, claro, claro. exatamente. Isso. Então, a ideia, eu posso fazer no branco com as três primárias, Ótimo. no papel branco. Nos papéis coloridos, preto com as três primárias. E daí eu posso então fazer ou linha ou Isso, modelagem, faz o que você Caliane? tem vontade, assim, experimenta o que você tem vontade. E aí, assim, é justamente isso, assim. Então, por exemplo, agora a gente viu, falou assim, então são as cores primárias, eu vou partir das primárias, né? Então, o que que vai acontecer? Sim. Você vai começar, você vai ver, vai começar a lembrar de coisas de infância, não sei o quê. A gente vai começar lá, assim, do Sim, básico, vamos vindo, entendeu? Com isso, né? Porque às vezes entendi. a pessoa ela está nas cores primárias por outras razões. Mas aqui no seu caso, não fala assim, não, calma, vamos voltar lá atrás. Você tem conhecimento de cores, você não é Vamos. uma pessoa que não tem conhecimento de cores, mas vamos trabalhar com as primárias, né? Tem. Não, mas o que importa, Caliane, é passar dentro de Isso, mim isso que eu queria. Com o resto, tá dando certo. Quando eu passo uhum, dentro de mim, isso, tudo melhora. é. E Imagina que eu consegui desenhar de memória, nunca achei que eu parabéns, ia que bom. conseguir. É, Muito feliz. E eu acredito que com as cores vai ser a sim, mesma coisa. E agora comecei então, do começo. Nós estamos no isso. começo, as primárias. Exatamente. Foi Vamos lá, legal vamos isso. tipo assim, isso, se dar Suporte. suporte e pegar exatamente do ponto que você precisa pegar, entendeu? E assim, e se você pegar do ponto que você precisa pegar, não significa
nem pouco que você está atrás ou que você está com a coisa. Não tem Né? nada a ver com isso. Na verdade, é o ponto, esse ponto que você está, ele, ao você mexer nele, ele é o exato ponto do, do desbloqueio, entendeu? E, e é o Exatamente, é o verdadeiro, verdadeiro. não Isso é? mesmo. É o verdadeiro. Não tem como. Isso eu já estou Que aprendendo bom, que na bom. jornada, que é a sinceridade e também essa a verdade que no que vai desdobrar é como você falou. Ninguém pode saber, nem você e nem eu É, posso saber. Só que o que vier é o que tem que ser olhado e olhado com exatamente. amor ainda, né? É porque Com assim, amor, porque que já é uma grande. porque Quando você não você vai sabe olhar também, vai que você desenvolve um trabalho com as cores primárias e o negócio vai e se desdobra de uma forma maravilhosa, você não sabe, né? E às vezes a gente tem. como aconteceu com a Peraí, Márcia, não é a mesma coisa? Com a isso, a Márcia mesma das coisa. Linhas. Você não sabe, é tipo, exatamente, você não sabe, você se aventura, né? E você vai experimentando, dando o contorno certo para ninguém se machucar, aquela coisa toda, né? Sim, mas depois que faz, vê que não é ruim, vê que é muito É, interessante é muito passar por interessante, isso. com certeza, isso é fundamental mesmo. Isso é assim, guarda isso que você está percebendo agora, que ela é assim uma pérola mesmo. Uma pérola que não tem preço, Com né? certeza. E se os outros conseguiram, por que que eu não vou Opa! conseguir, né? Com certeza. Se alguém no mundo consegue, né? É. Não, isso que você falou, e eu também já ouvi na filosofia isso, que o ser humano como exemplo, né? Até o herói Uhum. que é um exemplo, porque o herói vai ver e você vai falar, nossa, se um ser humano conseguiu, a gente acha, a gente Claro. se É. inspira. E todo esse foco, né? Assim, e é interessante isso também, sabe? Mano, que isso que a gente está chegando, essa coisa que a gente está chegando aqui, porque assim, qual qual é o foco, né? Disso tudo? Então, assim, a gente tem essa coisa da gente encontrar a melhor versão, né, da nossa expressão, do nosso lugar no mundo, da nossa Que singularidade. lindo. E para que serve isso, né? É justamente essa inspiração, né? Você inspirar, por exemplo, eu não tenho interesse que você, por exemplo, venha fazer a minha arte. O interesse é que você encontre e você faça a sua também, e Sim, você propague isso também. Você tem os seus alunos, você também passa isso para frente para eles, né? é, Para eles se terem mais, né? sim, eu acredito É, muito nisso. E assim, fica um como um propósito de propósito de vida, vida. né? A vida ela fica com propósito quando você. E assim, eu fico feliz de ter esse Uhum, interesse, sabe? claro, que bom, fico feliz por você também. Ai, eu ocupei a Não, mas live tá ótimo, inteirinha. é para isso mesmo, a gente está aqui para isso. Para ter essa conversa, perfeito, na verdade, foi ótimo, É, tá bom? E quando você é. quiser de novo, você pode solicitar de novo, fica à vontade. Ai, eu acho que toda Tá com o segunda horário aqui. marcado. Pessoal, se liga, a Mônica tá aí. Chega antes. Ai, muito bom. Mas eu vou fazer então essas lições como eu fiz a de Mesma linha, é a coisa, mesma perfeito. coisa. Tá bom? Foi Foi muito muito bom bom, mesmo. Eu que Camille. agradeço. Tenha Obrigada, uma ótima querida. semana. E você também. Obrigada. Obrigada. Tchau. Pronto. Ó, que demais. Muito bom, né? Foi muito bom mesmo.